Graça e paz, meus amados e queridos e distintos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu quero falar com vocês subordinado a esse tema. O maior perigo do nosso tempo não é a perseguição, é a celebração do instrumento acima do autor da obra. E o texto bíblico é 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 ao 7. Quem é, pois, Paulo? Quem é Apolo? Servos, diáconoi, por meio dos quais crestes. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Romanos capítulo 1 e o versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e passaram a adorar e servir a criatura em lugar do Criador. A igreja nunca foi destruída pela perseguição externa, meus queridos. Ela cresce sob ameaça, floresce sob oposição e se purifica sob pressão. O verdadeiro perigo não vem de fora. Ele nasce dentro, quando o coração começa a confundir instrumento com fonte, vaso com oleiro, dom com Deus, ministério com senhorio. E vivemos um tempo em que pregadores viram marcas, dons viram espetáculos, plataformas substituem o altar. E o instrumento é celebrado, enquanto o autor é apenas citado. O problema não é usar instrumentos, o problema é endeusá-los, meus amados. Quando um instrumento é exaltado, Deus se torna coadjuvante. Paulo confronta Corinto porque a igreja havia se dividido, não por heresia, mas por idolatria disfarçada de preferência espiritual. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. O erro não era admirar, era atribuir identidade espiritual ao instrumento. Qual é a exegese aqui? A palavra diáconoi significa servos que executam ordens, não autores do plano. Quando o servo vira referência máxima, Deus deixa de ser o centro e passa a ser o pano de fundo, meus amados. O crescimento não prova a aprovação do instrumento, mas Deus é quem dá o crescimento. O verbo auxano indica crescimento orgânico, soberano e independente do controle humano, meus amados. Deus pode usar alguém sem endossar seu coração, operar apesar do vaso e cumprir propósitos mesmo quando o instrumento está desalinhado, meus amados. Crescimento não é selo de caráter. Milagre não é certificado de intimidade, meus queridos. Resultado não é sinônimo de aprovação. Que esse povo está enganado com isso. A celebração do instrumento é uma forma sutil de idolatria. Romanos capítulo 1, versículo 25 não fala de ateus, não. Fala de pessoas religiosas que trocaram o foco. Adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. A palavra exebastessan indica reverência. A palavra elatreusan indica serviço cultual. Não é negar Deus, é servir algo no lugar que só Ele deveria ocupar. Hoje, isso acontece quando
defendemos líderes mais do que defendemos a verdade, protegemos ministérios mais do que honramos o caráter, silenciamos o espírito para preservar reputações. Deus sempre quebra ídolos, meus amados, mesmo os ungidos. Na Escritura, quando alguém se torna maior do que a missão, Deus intervém. Moisés não entra na terra prometida. Saul perde o reino. Sansão perde a força. Corinto recebe uma carta dura. Deus ama a obra, meus queridos, mas não negocia sua glória. A minha glória não darei a outrem. Tem Isaías 42, o versículo 8. Quando o instrumento começa a roubar o foco, Deus permite crises para redirecionar a adoração. A igreja madura celebra o autor, não o canal. Paulo encerra o ensino com uma declaração devastadora. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Isso não é desvalorização do ministério, meus queridos. É recolocação de lugar. O instrumento é necessário, honrado, usado, mas nunca adorado. O canal não é a fonte. O mensageiro não é a mensagem. O dom não é o Senhor. Então, quando Deus é o centro, meus amados, o instrumento não se corrompe. A perseguição nunca matou a igreja. O que a adoece é a glorificação do homem no ambiente do sagrado. Deus está levantando uma geração que não se impressiona com fama, não confunde voz com unção, não troca presença por performance. Uma igreja que entende que Deus não divide glória, mas compartilha a missão. Que o nosso clamor seja: Senhor, usa-nos, mas não nos permita jamais ocupar o teu lugar. Porque infelizmente hoje só falta dizer: Hosanas ao meu nome, louvado seja eu, glorificado seja eu, não entrando no terreno da generalização. Mas se vê mais culto aos homens, o antropocentrismo, e não a Deus, que é o único, exclusivo, digno de ser adorado. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos cuidar com a autolatria, idolatria, egolatria.